Como eu pretendo ficar aqui mais ou menos 1h30, espero que vocês tenham paciência, né? Eu fiz aqui uma sequência, né, para a gente não perder muito a linha de raciocínio. Quando estiver mais ou menos na metade, eu vou acabar fazendo um intervalo. Às vezes vocês querem fumar, tomar um café, alguma coisa, para todo mundo ficar sossegado. Sei lá, eu cheguei um momento que eu acabei percebendo que nós, ou quem não é adicto, ou quem não se envolveu de alguma maneira com dependência química, é igual, todo mundo é igual. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Porque eu participo de sala de narcóticos anônimos, participo de salas de amor exigente, e é engraçado porque assim, eu consigo ver os dois lados da coisa, né? E aí eu acabo percebendo que talvez o problema não seja só drogas, né? O problema às vezes é pessoal, é um problema que qualquer pessoa poderia ter, eu, vocês, qualquer um, independente de estar usando drogas ou não, né? Então, eu vou acabar passando isso tudo para vocês. Quando eu percebi uma coisa interessante, que depois eu pretendo fazer um trabalho sobre espiritualidade, só não vou prometer para vocês, né, porque a agenda é bastante corrida, mas eu vou pegar um dia e vou vir falar um pouco sobre espiritualidade. Espiritualidade que é um dos passos do NA, né, é muito importante, independente de se a gente está em recuperação ou não. Eu vejo a espiritualidade de uma maneira assim mais global. Eu não estou relacionado com nenhuma religião, com nenhuma instituição, mas eu consigo perceber a espiritualidade assim no dia a dia, no cotidiano, e é uma coisa assim que, sabe quando você, vamos dizer assim, quando você vê Deus nas coisas, ou nos eventos do dia a dia, então eu procuro colocar Deus no meu dia a dia, no meu café da manhã, no meu trabalho, no trânsito, essas coisas, porque dizem, né, que Deus está em todos os lugares, então Ele tem que estar lá também, né, no trânsito, aquela coisa toda. É uma maneira que eu tenho de entender a espiritualidade. Uma das coisas que aconteceu comigo, e eu vou querer passar isso para vocês hoje, que acredito assim, se vocês conseguirem pegar a essência do que eu vou passar, independente da crença que vocês têm ou de como vocês veem a sua espiritualidade, a gente começa a ficar mais próximo de Deus, independente de quem quer que vocês entendam que Ele é. Então assim, esse trabalho de objetivos, ele lida muito com foco do que você quer. Só que quando você acaba colocando foco nas coisas, você começa a se conectar com tudo ao seu redor. E quando você se conecta com as coisas ao seu redor, inevitavelmente você vai estar em contato com Deus, com a espiritualidade. E é o que acabou acontecendo. Foi tão legal porque assim, as coisas, eu sempre digo que as coisas não acontecem por acaso, e a gente vai entrando na engrenagem da vida quando a gente começa... Tudo bem? Que a gente começa a entender mais essas coisas, né? E aí o que aconteceu na minha vida? Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu não entendia absolutamente nada sobre dependência química, né? E, claro, eu sempre estudei sobre comportamento, faço pesquisa comportamental, estudo pessoas e tudo mais, mas nunca tinha me voltado para a dependência química. E certo dia, né, eu estava ali pensando, porque praticamente desde os 15, 16, 17 anos eu comecei a me envolver com material de terapia, essas coisas, queria entender o ser humano, como é que ele era. E o tempo foi passando, fui me desenvolvendo, fiz N cursos e fiz curso, formação, faculdade, aquela coisa toda, e não sei porque de alguma maneira eu acabei não usando aquilo tão efetivamente na minha vida como eu imaginava. E aí teve um dia que eu cheguei e conversando lá com Deus da minha forma, né, eu falei, puxa vida, né? Eu estudei tanto, sei tanto, vejo a vida das pessoas e de repente, o que eu vou fazer com isso tudo? Será que eu vou morrer e não vou conseguir passar isso para frente de alguma maneira, né? Até que um belo dia, uma pessoa próxima minha, a gente acabou se envolvendo, a gente assim não acabou se envolvendo,
a gente descobriu o envolvimento dessa pessoa com drogas. E claro, como era uma pessoa muito querida e ainda é, eu comecei a procurar entender por que alguém realmente se envolvia com drogas. Por que a pessoa tinha necessidade de ter aquela fuga de alguma maneira, né? Porque para uns é fuga, para outros é um algo mais. E para muita gente, na verdade, as drogas, elas pegam a pessoa muito pela ilusão que ela acaba fornecendo, né? E o que aconteceu? Essa pessoa fez com que eu começasse a entender como que a pessoa, o porquê, a motivação que ela tinha. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque existe o Ricardo antes e depois, que aí a gente já vai chegar aonde eu quero chegar, que eu vou falar sobre a sociedade em si, né? Antes de entender esse universo de drogas e pessoas que se envolvem com isso, eu era um cara completamente assim, eu segregava as pessoas. Então, por exemplo, na rua, que é normalmente o que as pessoas fazem, vê lá o pessoal no farol pedindo, os drogados, dependendo do que você vê, a gente acaba vendo, aquele lá é drogado, é a praga da sociedade, né? E, infelizmente, a sociedade em si, ela tem um preconceito muito grande em cima de quem usa drogas. E isso é o que também hoje em dia atrapalha na recuperação de quem está se recuperando. E depois que eu comecei a me envolver com isso, foi tão bacana, porque eu comecei a entender o universo do dependente químico. Comecei a frequentar os grupos, entender que realmente aquela pessoa que acabou se envolvendo com drogas de alguma maneira, ela não fez aquilo porque talvez ela queria sacanear de alguma maneira. A maioria, pelo menos uma metade, que eu estou conseguindo entender até agora, acaba sendo envolvida pelos laços da sociedade ou das imposições que qualquer um está sujeito a isso. Tá? Eu mesmo já me envolvi com drogas na minha adolescência e tudo, mas graças a Deus hoje eu estou aqui e acabei não desenvolvendo uma dependência. E aí talvez por isso que eu estou aqui, né? Porque se eu tivesse, não estaria aqui e estou compartilhando isso com todos vocês. E aí hoje eu acabei chegando numa conclusão que faz mês passado, que eu cheguei assim: todas as pessoas são iguais. E esse preconceito que existe em cima dos dependentes químicos é muito parte da ignorância das pessoas e não entender vocês, tá? E uma das minhas metas nesses trabalhos que eu faço é tentar passar uma mensagem para as pessoas, principalmente para os familiares, porque o que eu percebo também é que existe, os familiares, eles também não entendem o universo de vocês, e isso dificulta bastante no processo de recuperação, porque por mais que os familiares amem vocês, ajudem tudo, quando vocês retornam para o lar, acaba criando assim, existe uma separação, meio que invisível, mas existe uma separação. Ele é o adicto, nós não somos, eles são pessoas diferentes e nós não somos. Então essa separação acaba dificultando muito a recuperação. Então essa também é a motivação que me faz. Eu também pretendo fazer outros trabalhos com as famílias e tudo, mas vamos um passo de cada vez. Hoje eu tenho aqui dois convidados, né, que é do grupo de narcóticos anônimos de Guarulhos, da onde? Vila Galvão. Grupo de narcóticos anônimos da Vila Galvão. São pessoas assim que eu acabei conhecendo dentro desse trabalho. Uma pessoa tem 16 anos, que ela já está limpa, né? De repente, depois, se você quiser dar um alô pro pessoal aí, uma motivação no intervalo, tal, você fica à vontade aí para passar o seu recado. E uma outra pessoa querida também que veio acompanhar. Eu estou dando alguns recados, né? Até porque as pessoas não entendem muito bem meu trabalho, porque é incrível as portas fechadas que a gente acaba encontrando, até eu mesmo. Independente do trabalho que eu faço, as pessoas não conseguem entender. Mas por que você está fazendo isso, né? Eu falo, você tem algum interesse nisso? Eu falei, eu tenho um interessinho, eu quero
de alguma maneira, fazer a diferença na vida de alguém. Ah, mas por quê? Eu falei, não, eu não ganho dinheiro com isso, eu não vivo disso, eu tenho outro trabalho, mas eu acho que eu tenho a obrigação de passar uma mensagem, porque eu não posso ter aprendido tudo que eu aprendi nos cursos e guardar para mim, porque para que adiantou tudo isso, né? Então eu vejo que se para mim funcionou e para muitas pessoas funcionam, para qualquer pessoa funciona também. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já estou satisfeito, já estou pago. Tá? Como a gente está falando de Deus, de tudo, eu só queria, antes da gente começar mesmo, 100%, só fazer um minuto de silêncio aqui, para, não sei, cada um de vocês quiser fazer uma prece aí, porque eu acho que é bacana, antes de você estar numa reunião, a gente só se concentrar e pedir para que Deus nos ajude a compreender as coisas que a gente não consegue ainda compreender, tá? Então que Deus, nesse momento, como cada pessoa o entenda, nos acompanhe aqui nessa reunião e que Ele abra nossas mentes para a gente poder entender tudo isso que acontece na nossa vida, que é esses caminhos que de repente foram fechados em algum momento, eles possam estar se abrindo de uma maneira que a gente tenha uma visão mais clara sobre o nosso próximo passo. E que Ele nos abençoe nessa tarde. Tá? Então vamos lá. Uma das coisas que eu quero deixar aqui como recado é assim, eu não sou contra a NA, tá? Porque é incrível quando você começa a falar, eu não sei, todo mundo aqui já foi em NA, em sala de NA? Todo mundo? Tem alguém que não conhece NA aqui? Legal. Eu não sou contra a NA, nunca. Eu sou a favor do NA, eu frequento uma sala de NA, que eu quero até agradecer lá o grupo de Amor Exigente do seu Vitor, que ele coordena, né? Que me deu a oportunidade de estar entrando em contato com um grupo, não é um grupo 100% de NA, que me disseram que os grupos de NA têm um outro trabalho diferente, mas é uma coisa bem parecida, é uma partilha, o pessoal vai lá e partilha. E eu entendi que o NA é realmente necessário. Quando vocês saírem daqui, eu aconselho a ir no NA. Eles têm um trabalho bacana que são 90 dias de NA, que é uma coisa assim que, assim, eu não posso dizer dizem, né, e que eu tenho certeza, mas pelo que eu vejo, e as pessoas que têm feito esses 90 dias, a chance de recair é muito pequena, não é isso? Beleza. Então assim, vocês saíram da clínica, procure uma sala de NA, pessoal muito bacana, tá? Até mandar um abraço pro pessoal lá que eu acabei conhecendo através dos meus convidados, né? Tem uma galera legal, eu vejo uma energia bacana em vocês. Uma hora ainda vou conseguir fazer um trabalho lá com vocês. E assim, eu tenho uma teoria que fala que é a teoria dos 50%. Por que as pessoas se drogam hoje em dia? Por causa de 50%. 50% é o meio ambiente que ela vive e 50% é a pessoa mesmo. Então, existe dentro dessa minha teoria uma combinação onde esses fatores de 50% vão acabar influenciando a pessoa a usar de uma maneira ou outra. Quando uma pessoa está frequentando um NA, por exemplo, que ela saiu da dependência química, que tinha lá o pessoal, que ela saía, a galera toda, e ela entra num grupo de NA, você acaba saindo do meio ambiente que te degradava ou aquelas pessoas que não eram boa companhia para vocês. Então vamos dizer assim, aquelas pessoas que naquele momento usavam, ia para curtição e tudo, talvez fossem o meio ambiente que te induziam a usar algum dependente químico, alguma dependência. Quando você frequenta uma sala de NA, você tem uma galera lá tão bacana, que eu tenho visto, que você acaba vendo que existem pessoas, ou existem curtições, ou existem passeios, existem tudo que você pode fazer sem estar precisando usar drogas. E é legal, porque aí você acaba saindo do meio ambiente que te influencia. Aí é claro que depois vai sobrar os outros 50% que é a sua vontade, ou quem você realmente é, o seu desejo é de realmente querer largar e seguir a sua vida normalmente. Tá? Então, frequente os grupos de NA.
Por outro lado, eu queria pedir assim, quando a gente tem alguém novo ou diferente, ou com ideias diferentes, a gente tem uma tendência, as pessoas em modo geral têm uma tendência a se fechar. Tipo, quem é esse cara? O que ele está falando? Ele já quer me convencer de alguma coisa diferente? Não, eu já sei o que eu quero para a minha vida. Normalmente as pessoas acabam, de alguma maneira ou de outra, fazendo isso. Então o que eu queria pedir para vocês é assim, eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, ou faça isso porque essa é a salvação, é a fórmula mágica. Não. A minha intenção aqui é acrescentar, ou seja, quem já faz o que faz e está dando certo, beleza, continua fazendo. Só que também existem outras coisas. Uma coisa bacana que... só um minuto. Então, depois eu edito o vídeo de qualquer forma. A caneta veio magicamente. Uma coisa que eu falo assim para todo mundo é assim: quando uma pessoa acredita em alguma coisa, então eu vou, se alguém não enxergar, depois me dá um alô. Vamos supor, você está aqui, né? E você tem um campo daquilo que você acredita. Então vamos lá. É mais ou menos isso, para ter uma ideia. Então você está aqui dentro e esse campo ao seu redor é aquilo que você acredita, independente do que quer que seja. Aí, por exemplo, a pessoa tem lá uma filosofia, independente de qual for, e ela coloca um foco, e ela traça um foco aqui, ou seja, o que eu acredito, ele cria um campo de abertura. Beleza. Só que parece uma coisa assim, um paradoxo, que eu acabei descobrindo assim. A pior coisa que pode existir, e eu comprovei isso comigo mesmo, é você acreditar em alguma coisa. É incrível isso, né? Porque assim, fala, não, mas eu preciso acreditar em alguma coisa. Claro, eu também acredito em alguma coisa. Mas você não pode acreditar só em uma coisa, que é esse o grande problema. Por quê? A gente vive num universo tão grande, tão imenso e com tantas possibilidades, que se você acreditar em só uma coisa, uma teoria, uma filosofia, uma qualquer coisa, você acaba restringindo todo esse universo que você teria de possibilidades de você agir. Então a gente já começa a pensar em objetivos aqui. Porque assim, se a pessoa tem, um exemplo, eu vou citar bastante aqui religião, porque a religião é uma coisa que algumas pessoas quando têm determinada religião, ela tem algum comportamento. Então, por exemplo, a pessoa tem lá a religião dela. E na religião dela, a religião acaba falando assim, olha, a melhor coisa a ser feita é essa. A pessoa pauta a vida dela daquela maneira. Só que existem outras possibilidades que ela poderia acrescentar. Essa que é a diferença que eu queria que vocês entendessem assim. Você não precisa deixar de acreditar no que você acredita. E eu não quero que você deixe de acreditar. Eu quero que você pegue o que você acredita, deixa um pouquinho aqui de lado e acrescenta mais um detalhe. Então você vai acabar acreditando em duas coisas hoje. Claro que se vocês quiserem, né? Aquele apagador mágico. Ali, Ricardo, na janela. Ótimo. É isso mesmo? Então vamos lá. Continuando nesse raciocínio das crenças, né? À medida que você passa a abrir o seu entendimento, você vai abrindo aqui. Então, por exemplo, você... Legal. Então, à medida que você vai acrescentando coisas da maneira que eu estou falando, você passa a acreditar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, você abre o seu universo de possibilidades. Vai chegar uma hora que você vai, claro que isso com o passar do tempo, você vai estar aqui, você está aqui e o seu campo daquilo que você pode acreditar, ele passa a ser infinito. Claro, não tanto assim infinito. Talvez você queira manter uma crença de segurança, por exemplo. Independente de qualquer coisa, isso aqui eu não abro mão. Tá? Que é o que eu faço hoje em dia. O que eu faço hoje em dia? Eu acredito em tudo
e não acredito em nada ao mesmo tempo. Porque assim... Tem, mas acho que só para tirar dali não tem problema. Aí a pessoa mas fala assim, mas você acredita em tudo e não acredita em nada? É mais ou menos assim. A gente vive num mundo hoje que a quantidade de informação que a gente tem é uma coisa absurda. Então a gente tem que entender que nem tudo que é dito realmente é verdade. Ou é parte da verdade. Então assim, o que eu estou falando hoje é parte da verdade. Tá? O que eu gostaria que as pessoas fizessem é que pegassem isso que eu estou falando e fosse atrás. Tá? Não compra a ideia, não, porque ele falou está certo. Não quero nada disso. Eu quero que vocês peguem isso que eu estou falando e falem, puxa, é uma coisa que eu não tinha pensado nisso, eu vou ver, eu vou dar uma olhada. Porque isso é que faz a pessoa ir se desenvolvendo. Tá? Quando você consegue ampliar o seu campo do que você pode acreditar, você começa a ver outros planos de possibilidades. Então, por exemplo, se você tinha apenas a visão do seu mundo, você começa a ver a Lua, você começa a ver Marte, você começa a ver Plutão e assim sucessivamente. Então você já começa a ver que de repente o seu mundo e os seus problemas ou as suas dificuldades já não é mais o centro do universo. Tá? Eu quero até fazer, eu não sei se vocês, quem quiser fazer, eu queria propor um exercício só para vocês verem como que a nossa mente ela é capaz de expandir a nossa consciência do que é realmente a nossa realidade. Então, eu não sei, talvez aqui alguém teve algum desentendimento com alguém, que fala, puxa, aquele dia eu fui lá discutir com tal pessoa e aquilo ficou, eu não consegui, ir lá e bater um papo com ela, ou aquilo está aqui dentro de mim, alguém... Beleza, não precisa me dizer, é só, eu queria assim, pontos de vista, tá? Que pontos de vista faz parte de objetivo. Como que você olha as coisas? Quando você está aqui, você só tem um ponto de vista. Eu quero levar vocês agora para outro ponto de vista. Para quem quiser fazer o que eu vou falar, essa proposta de exercício é assim. Feche os olhos, né, para vocês se concentrarem nessa situação e imagina o que eu vou estar falando. Vocês estão lá com a situação de vocês, só que vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sair do corpo de vocês e vão sair aqui do planeta Terra e como se vocês fossem flutuando até a Lua. Lá longe, na Lua. Só que o mais engraçado é que você está em cima, em pé na Lua, só que você está olhando aqui para baixo a situação que você estava discutindo ou tendo aquela problemática com isso que vocês estão falando. Eu queria que desse ponto de vista, ou seja, da Lua, vocês observassem você discutindo com aquela pessoa. E eu queria ver de que forma essa distância faz com que esse sentimento mude de alguma maneira. Aí quando vocês tiverem feito isso, pode retornar. Quem conseguiu fazer esse deslocamento interno, teve alguma diferença? Não deu nada. Assim, o fato de você estar lá na Lua... A distância não existe. Como assim não existe? Não, você falou assim, existe alguma mudança na... Você estava na Lua? Eu estava na Lua. E você viu você com a pessoa lá embaixo? Okay. E você ouviu a conversa? E aí? É a mesma coisa de você estar lá? Coisa. A mesma coisa? Eu senti isso. Tá. Talvez para todas as pessoas não funcione, mas eu vou... Tipo, pra mim mudou. Mudou. Mas porque
tinha uma mulher que acompanhava nós de cinema, nós ensinou a fazer uma respiração diafragmática. Tá. Então, através dessa respiração, eu consegui me concentrar mais. Entendi. É que tem, infelizmente, a hora que a gente estava fazendo, estava tendo essa conversa, que eu não sei se talvez isso de alguma maneira atrapalhou. Mas a gente pode fazer de uma outra forma. São as coisas que eu falo assim, a gente pode ficar muito doido, mesmo sem drogas, que é usando a cabeça de propósito. Então, por exemplo, se você estava nessa mesma situação, e tá você e a outra pessoa, você está aqui, olhando a outra pessoa, tá? Uma das coisas que é bacana você fazer, faz de conta, né? É como se fosse aqueles filmes e tudo, então você sai do seu corpo, o corpo fica aqui, você sai do corpo e entra dentro do corpo da outra pessoa e começa a se ver. Beleza? Você quer fazer um pouquinho? Fecha o olho aí e faz exatamente isso. Vocês estavam lá, nessa situação que de alguma maneira foi desagradável, e aí você está olhando para a pessoa agora. Vocês estão lá, conversando, batendo boca, você está ouvindo tudo que aconteceu, só que você vai parar, você vai sair do seu corpo, e você vai caminhar com o segundo corpo seu e você vai entrar dentro da outra pessoa. Quando você entrar dentro da outra pessoa, você vai olhar para você. E aí você vai olhar para você e você vai começar a ver qual que era o seu tom de voz naquele momento. Você conseguiria entender você, pelo que você estava falando? Os gestos que você estava fazendo e tudo? Será que se você olhar a situação desse ponto de vista, faz alguma diferença? Tudo bem? Mudou de alguma maneira? Agora mudou? Tá. Então, para cada pessoa acaba funcionando de uma maneira, mas o que eu quero passar com esse tipo de exercício é assim. Às vezes o nosso ponto de vista ele é muito estreito. A gente acha que o que a gente sabe é a única coisa certa. Mas talvez esse exercício eu às vezes faço é bárbaro. Você se coloca na outra pessoa, que às vezes até incomoda um pouco, né? Fala, deixa eu me acomodar aqui dentro. E aí você começa a olhar para você e talvez você vê um puta cara ignorante, gritando, gesticulando, falando alto. Aí você fala, pô, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu ia ver que eu não ia querer mesmo trocar uma ideia com uma pessoa ignorante dessa. Só que quando a gente estava deste lado, talvez a gente não estava percebendo isso. Tá? Então isso é uma coisa de pontos de vista. Para quem quiser participar, também, vocês que estão assistindo aí, no final, depois eu vou estar com a folha, né? Vocês entrem em contato que eu posso mandar o arquivo para vocês por e-mail, pela página do Facebook, essas coisas. E vou deixar aberto, espero que vocês gostem, ou quem não gostar também, paciência, né? A gente não pode agradar todo mundo e nem a minha intenção. Tá. Vamos falar do foco agora. O foco, o que é foco? Foco é você manter o foco sobre qualquer coisa. Existe uma coisa fantástica que é assim, alguém já deve ter passado por isso, que é aquela coisa que você foi, comprou uma roupa, você falou, meu, essa roupa só vai dar eu com essa roupa. Só que de repente você foi na festa e tinha uma pessoa exatamente com a mesma roupa. Você saiu outro dia e você viu outra pessoa com a mesma roupa que você comprou. Ou quando você compra um carro, ou quando você compra qualquer coisa, que você fala, puxa, eu pensei que era um carro exclusivo e todo mundo tem. Tá? Isso se chama foco, porque a gente só consegue prestar atenção naquilo que a gente está com ele na cabeça. Então quando você compra alguma coisa, aquilo é o que é o seu foco. E até então aquelas coisas não apareceram por acaso, milagrosamente. Elas já estavam lá. Só que, como você agora colocou ela no seu foco, você começa a perceber elas que estavam lá naquele momento. Por que o foco é importante?
Porque quando você conseguir traçar o seu objetivo e a pessoa de repente começar a ficar na fissura que ela precisa das drogas, ai, puta, fui num lugar e tinha alguém lá tomando uma cerveja, tinha um pessoal fumando. O que você vai fazer? Foco. Por quê? Cerveja, cigarro, droga não está no seu foco. Se ele não está no seu foco, qual que é o seu foco? É o seu objetivo. Uma das coisas que eu acabei descobrindo, que o problema da recaída é que a pessoa ela tem uma memória do uso, mas não de quando ela estava já na degradação. Ela, infelizmente, ela acaba lembrando de um momento espetacular do uso da droga, que foi a primeira, segunda, no máximo a terceira vez. Então o que acontece? Ela tem uma imagem, um filme, alguma coisa dentro da cabeça dela, que do nada, ou quando ele é associado a algumas coisas, ele vem na cabeça. Porque é incrível, porque a pessoa ela só tem vontade de alguma coisa se aquilo está na cabeça. Porque assim, por exemplo, vamos lá, alguém aqui tem vontade de chucrute? Chucrute? Não? Não, uma delícia chucrute. Você nunca curtiu um chucrute? Não? Não? Claro. Você já curtiu um chucrute, sabe o que é? Legal, mas você tem vontade de chucrute? No momento não. No momento não, mas se tivesse uma circunstância, quando eu falo chucrute, talvez até lembre, dá um sabor. Associo. Exatamente. O que eu quero dizer com isso é assim, você só tem desejo ou vontade de alguma coisa se você lembra dela. Por isso que normalmente a pessoa que tem vontade de usar drogas, também, né? Porque não dá, a gente está aqui, não dá pra gente fazer esses tipos de comentário, né? Então assim, o que eu penso a respeito disso? Se você conseguir pegar o trabalho que a gente vai fazer hoje, que é o seu objetivo, é o foco, quando você tiver a vontade do uso, você pega essa imagem que a gente vai criar hoje, que vai ser uma imagem bem nítida, bonita, brilhante, e vai sobrepor a essa imagem mental que vocês têm do uso. Então isso vai servir para amenizar, ou às vezes, dependendo do grau aí que vocês estão aí dentro, para substituir esse desejo naquela hora. Porque assim, às vezes começa a dar aquela coisa, eu preciso. De repente você fala, não, mas meu objetivo. Aí quando você pensa no seu objetivo, aquela imagem sobrepõe. Quando aquilo sobrepor, você tira o foco daquilo que você não quer. Que é isso. Essa é uma coisa assim que a gente vai fazer hoje quando a gente colocar o objetivo nessa folha. E aí eu vou fazer o trabalho com vocês, porque a mente ela é uma coisa tão bacana, porque aí você fala assim, mas cada pessoa é um universo. Concordo. Mas o processo mental, que seria a matemática mental, ela vai ser a mesma. Então, sempre existirão imagens mentais, sons, sensações e tudo, que isso não muda para as pessoas. Muda como a pessoa formula isso dentro dela. Tá? A gente vai fazer de uma maneira que caiba dentro do entendimento de cada um de vocês. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer dessa maneira. Tá bom para todo mundo? Para mim não ficou. Então vamos mudar. Então a sua você vai fazer desta forma. A sua você faz desta forma. Então hoje eu estou fazendo uma coisa bem personalizada aqui com vocês. Para quem está assistindo, vocês vão ter que tentar adaptar isso aí da maneira que vocês estão aí. Vou dar várias dicas e tudo, mas não é tão difícil assim. É que o pessoal aqui, a gente acaba interagindo, então se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai estar trocando aqui, tá? O foco, o que o foco fez? O foco, ele acaba fazendo mágica. É mágica, milagre, ou qualquer outra coisa que vocês queiram chamar. O foco, para mim, é o contato direto com Deus. Porque quando você tem foco, você faz as coisas aparecerem do nada. Tem muita teoria dessa coisa de você pede e você obtém.
aquela coisa de segredo e tudo mais. Então assim, não tem muito segredo. O segredo é o foco e o poder de atenção. O que todo ser humano, aí agora é todo, ele tem um processamento mental, como a gente acaba absorvendo o mundo ao redor. Existe um trabalho que diz o seguinte, que qualquer pessoa, ela só consegue absorver 7 Qualquer pessoa, independente do que ela é, do que ela acredita, independente de qualquer coisa, porque é um processo mental, ela só consegue absorver o mundo ao redor 7 segmentos de informação. Então ela só consegue, então por exemplo, ela ouve, ela fala, ela pensa, ela sente, ela olha, ela conta até o número 7. Passou dessa quantidade de estímulos, a nossa mente ela começa a deixar em segundo plano. Então por isso que a gente não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. O que a mente faz? Ela vai dar a direção do foco. O que é mais importante para você agora? É mais importante isso. Então ela coloca isso no seu campo de atenção e o restante ela deixa de lado, que é o que as pessoas costumam chamar de parte consciente e parte inconsciente. Tudo aquilo que não está no seu foco ou é aquilo que você não acha importante naquele momento, você não vai prestar atenção. Tá? Por que você tem que ter um objetivo bem formulado? Por quê? Porque é o seu foco. Quando você tem um objetivo bem formulado, o que vai acabar acontecendo? Não é que acontecerá um milagre e aquilo que você pediu vai acontecer. Não. Só que você vai olhar e observar e as coisas parecem que vão vir até você, nossa, magicamente. Não é magicamente. A questão é, como eu estava falando da roupa, do carro e de qualquer coisa que a gente compra, a gente começa a prestar atenção naquilo que é importante para a gente naquele momento. Tá? Então, o que é importante para você? O contato com uma pessoa que tem um trabalho assim, assim, assim. Do nada você está andando lá e você cruza com aquela pessoa. Puxa, eu precisava falar com aquela pessoa e olha ela ali. Mas não foi que aconteceu um milagre, não. Foi porque você estava com aquilo na cabeça e se ela fosse passar do seu lado e você não fosse perceber naquela correria, quando você a viu, você, opa, é minha chance. E assim com tudo mais. Eu estou precisando de um dinheiro assim, assim, porque desse dinheiro eu vou fazer um curso, eu vou investir em tal coisa. Você está andando e aparece uma oportunidade para você conseguir aquele dinheiro. E assim sucessivamente. Tudo é foco. O que eu vou... aí agora eu vou falar, aonde que entra Deus nisso? A engrenagem é tão louca, e é tão bárbara, e tão fantástica, que se você conseguir absorver esse trabalho de objetivo sem precisar fazer a folha, que hoje em dia eu já consigo, você fala, eu estou precisando de tal coisa. Aí você aqui automaticamente na cabeça, você começa, bom, aonde eu vou estar, com quem, o que eu vou estar fazendo, e eu faço dessa maneira. Então eu falo, o que eu quero? Bom, eu quero tal coisa. Aí eu já começo, bom, eu vou estar lá, vai ter X pessoas, que nem eu fiquei fazendo esse trabalho aqui, já na mente, já estou uma semana aqui fazendo esse trabalho na minha mente. Então já imaginava vocês aqui, já me imaginava, e aquilo vinha, eu vou estar falando tal coisa, assim, assim, assim. Então eu já tinha um foco no que eu ia falar hoje. Então, o que acaba acontecendo? Não tem como aquilo não acontecer. E as coincidências, se a gente pode chamar de coincidências, acabam sendo tão fantásticas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Fui fazer um negócio com uma máquina, meu trabalho normal, e eu tive que ir para outra cidade. E eu tinha que me encontrar com a pessoa que ia liberar essa máquina. Então eu fui lá num sítio, então, só para vocês entenderem. Já deu 45? É mesmo? Eu estou me empolgando assim tanto? Vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Tá. Eu pretendo ir aqui até mais ou menos umas 5 e pouco. Tá tudo bem para vocês? Então tá jóia. Então o que aconteceu? Eu tinha que ir
num sítio que era em outra cidade e eu tinha que chegar lá. Beleza. Fui, coloquei todo o planejamento, fiz e cheguei no sítio. Peguei meu carro, num lugar que eu não conhecia, peguei o carro, fui até o sítio. Cheguei no sítio, a pessoa que ia liberar essa máquina não estava lá no momento. Isso acho que foi uma das coisas mais fantásticas que eu acabo fazendo, eu adoro fazer essas coisas. Cheguei lá, e fulano, ele não está, ele foi para a cidade. Só que eu já tinha vindo da cidade, porque eu tive que ir no cartório e tudo, então a cidade é aqui vai, para ficar mais fácil para vocês enxergar. Puxa vida, ter que ir na cidade de novo e tudo, eu falei, mas tudo bem, eu vou para a cidade, aí eu já começo aqui com a minha lista na mente. Bom, eu vou para a cidade, vou no cartório, depois do cartório, se duvidar, eu acabo encontrando com ele no caminho. Aí o que aconteceu? Como eu estou com foco no que eu quero, a mulher, era lá uma tiazinha, ela começou papapá, aquelas conversas de tiazinha, velha e tudo. E uma das coisas que eu aprendi é assim, ouvir as pessoas. Antes eu não ouvia as pessoas, eu falava, eu vou ficar dando atenção para essa tia aí, né? Aí eu falei, não, de repente ela precisa falar alguma coisa. E isso é bárbaro, porque assim, quando a gente ouve, a gente acaba pegando pistas. E ela deu uma pista assim que foi bárbara. Ela falou, não, porque o seu fulano e tal, ele tem um carro assim e tal. Ela falou, tem um Honda azul, não sei o que, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, o cara tem um carro Honda azul, pá. E aí conversei, a mulher desabafou a vida dela e tudo. Eu falei, eu tenho tempo mesmo, né? E fiquei lá conversando. Beleza, aí passou isso tudo. Falei, bom, não tanto jeito, tem que ir lá para a cidade, que eu tinha que passar no cartório. Eu estou vindo aqui, tinha um trecho aqui que eu tinha que caminhar, e como eu não conhecia o lugar, eu peguei meu GPS e coloquei o GPS para funcionar. E o GPS estava me mandando ir por um lugar. Vai por esse lugar, vai por esse lugar, vai por esse lugar. Eu falei, mas não é por aqui que eu vim, esse lugar não é o caminho certo. Vai por esse lugar, vai por esse lugar, vai por esse lugar. Eu falei, tá bom, eu vou seguir o GPS. Porque aí eu já fico com aquela, eu fico na expectativa de, será que alguém, vamos dizer assim, espiritualmente está me intuindo de fazer alguma coisa? Eu sempre fico aberto a essas coisas. Aí eu falei, tá bom, eu vou seguir o GPS. Aí eu fui, peguei o GPS, e o GPS começou, me mandou pra cá, deu uma volta e tal, assim, aí eu fui, já estava aqui, eu falei, meu, não tem nada a ver isso, o GPS está me sacaneando. Falei, eu vou fazer o seguinte, vou voltar todo o caminho e vou começar de onde eu estava. Beleza. Aí eu peguei e voltei todo o caminho e tal. Quando eu estava chegando aqui, de repente, eu cruzo com um Honda azul. Aí eu estava passando, aí eu falei, opa! Sabe, deu aquele negócio assim, falei, um Honda azul. Aí eu parei o carro, eu vi tinha um tiozinho dentro, eu falei, só pode ser esse cara. Aí eu manobrei o carro rapidinho, voltei, aí o cara até me ficou meio assustado, aí eu parei, o senhor é o seu fulano? Ele sou. Eu falei, sabe o que é? Assim. Aí eu consegui fazer o contato com a pessoa. E aí depois, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é aquilo que eu faço para vocês, é tentar entender esses mecanismos para a gente se aproveitar das situações da vida, né? Então o que acabou acontecendo depois? Qual que foi a moral da história disso? E é uma coisa que parece bobo, mas é incrível. Como que o universo, quando você está com o seu foco ali, ele acaba te ajudando ou conspirando. E eu chamo isso de Deus, eu chamo isso de espiritualidade, cada um chama do que quiser. Por quê? O cronômetro foi tão preciso, porque eu precisei fazer um caminho completamente errado, voltar para sincronizar o encontro que eu ia fazer com o cara aqui. Vocês estão entendendo como o negócio é louco? É um negócio louco. E isso acaba acontecendo em praticamente tudo. Quando a gente coloca um foco. Tá? Por isso que o trabalho que eu vou passar hoje para vocês é bárbaro, e por isso que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque se funciona para mim, funciona para outras pessoas, eu gostaria que vocês também experimentassem para ver se funciona para vocês também. Isso aí está dentro da lei da atração. Sim. Funciona bem também. Só que às vezes... Quando você tem foco. Exato. Às vezes a pessoa não sabe formular um foco. Assim, ela sabe o que ela quer. E aí depois, quando vocês vão ver, quando a gente fizer a lista, você vai falar, eu não tinha pensado nisso. Essa que eu não tinha pensado nisso, e por isso que muita gente entrou naquele oba-oba de
Atração, Atração. Só que eu mesmo, quando eu comecei, eu assisti aquele filme Atração acho que umas 15 vezes. E aí eu falei, meu, o negócio vai parecer que nem mágica, não pode ser, não pode ser. Aí acabava não funcionando, claro, né? E aí depois eu peguei a coisa e falei, é por aí o negócio. E aí acabou agora funcionando quando você sabe o que você quer e está naquela. Vamos lá. Mais uns 15 minutos para dar um intervalinho. Vocês estão aguentando aí, tá tranquilo? É que tem mais uns tópicos aqui que eu acho que vai ser muito bacana. Aí a pessoa chega assim, eu já cheguei a fazer essa palestra em outros lugares, a pessoa fala, mas eu não quero nada, não tenho nenhum objetivo. Engraçado, tem gente que não quer nada. Teve essa semana no grupo, teve uma pessoa que falou assim, eu não recrimino, eu não estou recriminando ninguém, nem dizendo que é certo, nem dizendo que é errado, eu estou falando que cada um tem um jeito de ser. A pessoa chegou e falou assim, olha, eu não me importo de não ter carro, eu não me importo de não ter casa, eu não me importo de não ser ninguém. Isso não quer dizer que é certo, não quer dizer que é errado, quer dizer que é um estilo de vida. Por quê? Porque eu não preciso pagar IPVA, porque eu não preciso pagar IPTU, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma, É uma escolha. Se a pessoa está bem daquele jeito, legal. Tem gente que não precisa de nada disso para ser bem, para estar feliz, essas coisas. Mas sei lá, eu acho que isso faz parte da vida, você querer alguma coisa, que você querer fazer uma diferença na sua vida, você querer dar um passo além de onde você está. Eu acho que todo mundo quer ser um pouco melhor do que já é hoje. Tá? E quando a pessoa me fala isso que não tem um objetivo, eu fico pensando, pô, será que a pessoa não tem porque ela não quer? Ou porque ela acha que não podia ter? Ou porque isso é ambição? Não sei. Uma das coisas que eu acabei aprendendo também é assim, o que você quer ser na sua vida? E uma das coisas que me marcaram muito foi uma vez que eu estava assistindo um filme e o cara olhou bem assim nos meus olhos e falou, o que realmente você quer? Aquilo me deu um baque assim, eu falei, nossa, eu estou vivendo assim, sabe, meio que jogado no mundo e eu, de repente não sei o que eu quero. Aí eu parei para pensar e eu falei, puxa, é mesmo, né? Se eu for pensar, o que eu quero para o meu trabalho, o que eu quero para o meu relacionamento, para a minha vida. E aí depois disso eu comecei a prestar mais atenção. Eu falei, é mesmo, se eu não quiser alguma coisa, talvez eu não vá para lugar nenhum. Né? Aquela história de deixa a vida me levar, a vida leva eu acho que isso daí é uma manipulação para fazer as pessoas ficarem mais alienadas. Porque se você deixa a vida te levar assim, qualquer pessoa vai te levar para qualquer lado. Eu não sei se é isso que você realmente quer. Ou você está no comando da sua vida, ou alguém vai estar em algum momento. É uma questão de decidir ou não. Então o que eu acabei fazendo? Eu não sei o que eu quero ser. Puxa, e agora? Por que eu estou falando isso? Porque antes de saber o que a gente quer, a gente precisa saber aonde está. Que é uma das coisas que ninguém acaba pensando. Por exemplo, vocês sabem aonde vocês estão hoje ou quem vocês são? Pensa um pouco nisso. Quando você quer alguma coisa, você tem que saber da onde você está para onde você vai. Se você não sabe onde você está, fica mais difícil você saber qual o caminho que você deve estar. No caso especial de vocês, que são as pessoas que estão em recuperação, é um detalhe a mais. O que acaba acontecendo? Por quê? Porque eu sempre falo, todas as vezes que eu converso ou tenho a oportunidade de conversar com vocês, eu acho e acredito que vocês são pessoas que têm um privilégio maior do que, vamos dizer assim, nós. Ó, que bacana, nós, vocês, não tem nada disso. É só uma maneira da gente identificar. Mas, por exemplo, talvez, eu não possa mais fazer algumas escolhas na minha vida. Por quê? Porque minha vida já está em andamento, já fiz escolhas, já teve os resultados que teve, já tenho família, já tenho... Não dá para falar, não quero nada disso, apaga a lousa, eu quero fazer outra coisa. Não dá. E eu acho que tem muita gente, que talvez até esteja me assistindo, que gostaria de ter uma segunda chance. Olha, puta, casei com aquela pessoa, não era bem isso que eu queria, estou casado com ela há 10 anos, mas
se eu pudesse, eu apagava isso da minha vida. Tem vezes que não dá para fazer isso. Mas o que eu acho bárbaro é que vocês podem fazer isso. Tá? Eu não sei como está a vida de vocês nesse momento, mas uma pessoa que está em recuperação, que chegou a uma clínica, eu acabo dizendo assim, vocês têm o privilégio de poder escolher daqui para frente o que vocês querem. Ou seja, vocês tinham uma vida, tá? Vocês faziam, fizeram, aconteceram, eram quem eram, e talvez não deu certo. Eu acho que vocês acham que não deu certo, né? Porque se tivesse dado certo, vocês talvez não estariam aqui. Ah, não deu certo. Legal. Passa uma borracha, começa de novo. Olha que maravilha. Vocês estão tendo essa oportunidade de poder escolher novamente, sabendo que aquilo que vocês fizeram não foi a melhor escolha. É isso que eu acho máximo, talvez para vocês. Uma coisa que talvez eu não possa fazer. Tá? Então assim, eu queria traçar aqui, mais ou menos, uma linha de raciocínio da onde a gente está para onde a gente quer ir. Uma pessoa hoje, uma pessoa que ainda não usou drogas, ela está aqui. Então ela nasceu para o mundo, nasceu. Então está lá, está vivendo e tudo. O que aconteceu? Quando ela tinha lá, que é uma coisa que normalmente, claro que sempre tem as exceções, normalmente lá entre os seus 13 até os 17, mais ou menos, a pessoa se envolveu com drogas de alguma maneira, álcool, independente de qual foi. O que aconteceu aqui? Essa pessoa, na maior parte das vezes, morreu. Usou drogas? Morreu. Está usando drogas? Morreu. Entendeu? Está morto. Está morto. O que vai acontecer? Usou drogas, morreu. Usou drogas, morreu. Não tem outra. Ah, não. Morreu. Se não morreu agora, logo, logo. Fica esperando. O que aconteceu? A pessoa começou a usar drogas, morreu. Ela vai passar Por que ela morreu? E parece que eu estou brincando, mas quem está aí desse lado sabe o porquê morreu. Porque se a pessoa começou, por exemplo, a usar drogas com 13 anos. Por que eu falo 13 anos? Porque eu fumava e fumei por 26 anos e tal. Não é uma droga, mas nicotina é uma droga, tudo bem. Eu comecei a fumar com 13 anos, que é mais ou menos ali, o pessoal começa a entrar em contato na escola, baladinha e tal, talvez hoje até seja um pouco mais cedo. A partir desse momento, até ela chegar aonde vocês estão, que é o momento que caiu a ficha e falar, eu quero sair dessa vida, passaram-se, 5, 10 anos, vamos dizer assim, para deixar a nossa conta redonda. Então, você ficou morto, porque estava usando drogas, você morreu aqui. Quando você decidiu parar de usar drogas, e você conseguiu chegar numa clínica, porque graças a Deus tiveram pessoas que ajudaram, a família, amigos de alguma maneira, tá? Vocês chegaram aqui e chegaram numa clínica. Vamos dizer, uma clínica, a gente fala clínica, mas pode ser qualquer instituição que de alguma maneira te ajudou a largar ou parar por um momento. Então você está aqui. Então vamos dizer assim, que esse meio tempo, você passou no inferno. Foi o inferno da vida de quem vocês sabem que foi o inferno. Tá? Quando você chegou aqui, você falou assim, vou nascer. Então vocês vão ficar na clínica ou em qualquer instituição por um período, vamos dizer assim, que na média 6 meses. Que é aquela coisa, mas tem gente que fica mais. O certo é ficar no mínimo 6 meses. Então, o período de 6 meses eu chamo de gestação. Então vocês estão na clínica, vocês estão na gestação. É aquele preparo, vocês estão lá no ventre da mamãe, aquela coisa boa, né? Que todo mundo fala, não, lá na clínica é maravilha, né? O duro é a hora que vai lá para fora.
E quando vocês saem da clínica, que é aqui, você nasceu. Nasceu. Então, quando vocês saírem da clínica, ou quem já saiu, vocês deveriam marcar esse dia como o dia de nascimento de vocês. Que é, por quê? Porque a partir de agora, você pode começar tudo de novo. Você vai aí, é claro, tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que você pode fazer o que você quiser daqui para frente, já sabendo que não funciona. Essa que é a melhor parte. Porque o duro da vida, às vezes, é você tenta, não funciona. Tenta, não funciona. Tenta, então a gente sempre vai por tentativa e erro. No caso de vocês já sabem a parte que não funciona. Isso que é o legal. E o que vai acabar acontecendo? Você pode escolher outra coisa, pelo menos não essa. Pode ser que a outra também não funcione. Mas essa parte, o uso de drogas, vocês sabem que não funciona. Então, vamos deixar essa de lado. Aí é que o bicho vai pegar. Por quê? Porque como já ouvi tanto de vocês falando, aqui dentro é suave, é bacana, principalmente aqui nessa clínica, né? Porque todo mundo é voluntário aqui, não tem aquela coisa. Então, eu acredito que numa clínica voluntária vocês são mais conscientes, sabem realmente o que quer. Tá? O que vai acontecer? Infelizmente, quando vocês saírem da clínica, vocês vão ter que aprender a andar de novo, vocês vão ter que aprender a falar de novo, vocês vão ter que aprender a comer e tal, pá. E quanto tempo que demora isso? Leva um tempo. Leva um tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas, vamos dizer assim, não gostam mais de vocês. Ou de quem usou drogas. Porque quem usou drogas já era na cabeça da sociedade. Porque as pessoas não sabem quem realmente são vocês, que somos todos iguais. O que acontece? Vocês vão ter que lidar com essa parte, que é a discriminação. Ou seja, o cara foi um usuário. Por isso que as pessoas tanto falam do anonimato e tudo, que isso talvez de alguma maneira ajude vocês. Aí depois, a minha família não confia mais em mim. Óbvio, isso é normal. Tem dependente que fica chateado com isso. Mas é óbvio, a família não vai confiar mesmo. Mas estou preso. Então isso acaba... Por que eu estou falando isso? Porque isso prejudica a recuperação. A falta de consciência de que a partir do seu nascimento, você tem que começar tudo de novo. Isso tem um tempo. Tá? Mas de repente a pessoa quer que aconteça isso num mês, 2 meses, 3 meses. E não é assim que funciona. Aonde que isso vai entrar? Ela vai entrar quando você colocar o seu objetivo, você vai colocar lá, num período de 1 ano, num período de 3 anos. Por quê? Porque você sabe que tudo ele tem um tempo certo para acontecer. E que é normalmente a ansiedade do adicto que não deixa, aquilo fica ali, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso voltar à minha vida. Não é nada disso. Isso não vai acontecer. E isso só vai levar vocês para o buraco. Porque aí vai começar a dar aquela ansiedade, aquela coisa na cabeça e tal, e só vai atrapalhar. Então uma das coisas que eu quero dar uma dica vai ter que levar um tempo, vocês têm que ter paciência. A gente era criança, a gente aprendeu a andar, depois a gente aprendeu a comer, depois a falar, é tudo um processo. O lado bom é que vocês podem escolher daqui para frente o que vocês realmente querem. O lado ruim é ter que esperar essa coisa. Esse pedaço de vida aqui, perdeu. Então, se você não estudou, você quer chegar a algum lugar, você vai ter que estudar. Mas eu já estou velho, eu vou ter que estudar. Mas se você quiser chegar a algum lugar, vai. Mas eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma profissão. Óbvio, se você ficou esse tempo todo aqui, você não vai ter mesmo, você vai ter que começar lá. Porque o que acontece? Quando a pessoa põe um objetivo de trabalhar, ela não quer trabalhar de qualquer coisa. É engraçado isso. A maioria das pessoas fala assim, não, mas eu quero trabalhar no escritório, eu quero trabalhar na Paulista. Não, eu acho assim, na minha concepção, eu acho que você tem que começar a fazer alguma coisa, porque uma coisa puxa a outra. Então, até eu falei com um rapaz lá, um companheiro aí,
Eu falei assim, ó, e ele chegou para mim e falou, e aí, cara, agora sair da clínica e tal? Eu falei, cara, faz o seguinte, não fica em casa não. Vai arrumar alguma coisa para fazer, ajuda alguém, começa a dar uma dinâmica na sua vida. Porque a pior coisa que eu percebo, até pelos depoimentos e pelos relatos na sala, é assim, a pessoa começa a falar, eu estou em casa e não tenho o que fazer, e aquilo fica na minha cabeça, e o que eu faço? E aí, é claro, você fica olhando para a cara da tua mãe, fica olhando para a cara da tua família, vai encher o saco mesmo, ninguém aguenta ficar perto de família há muito tempo. Eu mesmo não aguento. Você está entendendo? Ninguém consegue ficar muito tempo junto da família. Família é legal assim, no final de semana, nas festas, aquela coisa que todo mundo fala. Mas ficar ali o dia inteiro preso, aquela coisa é horrível. Então, meu conselho, arruma qualquer coisa para fazer. Se você acha que tem responsabilidade suficiente para sair de casa, né? Porque tem gente que não consegue ainda sair de casa, se sociabilizar de novo. Ah, eu tenho medo, eu me sinto inseguro. Aí tudo bem, tá? Então, mas para quem se sente que está um pouco melhor, vai fazer qualquer coisa. Ah, mas eu queria ganhar um salário. Meu, qualquer coisa que você ganhar, você está no lucro, você acabou de nascer. Sabe? Você acabou de nascer, você não vai ganhar o que você acha que ganhava quando você achava que estava vivo. Ué, porque... Não, é porque assim, eu vejo as pessoas falando assim, não, porque eu tinha uma empresa, porque eu tinha um trabalho que eu ganhava 5 mil, agora eu vou ganhar 500 por mês? Ué, você acabou de nascer, nego. Você tem que dar graças a Deus que alguém vai te dar uma chance de ganhar esses 500, você guardar aqueles 500, saber que aquilo lá vale quentão. Não é? Eu vejo que tem muita gente nas partidas que fala, olha, hoje eu consigo pegar minha carteira e abrir minha carteira e ter dinheiro dentro, porque antes era 5, 10, eu já corria para fazer um corre, para pegar um pino, para pegar não sei o que, eu não conseguia ficar com 10 reais na carteira, e hoje as pessoas chegam e falam, ó, eu tenho 100 na carteira, aquilo, pô, bacana, bacana, e isso que vocês vão começar a aprender. Então, quando for colocar o objetivo, a gente vai colocar ele dentro de um período ou de um espaço de tempo que seja congruente. Ah, eu quero fazer tal coisa em 30 dias, em 3 meses. Não dá. Porque quando chegar 3 meses e não aconteceu, você vai desanimar. Tá entendendo? Vamos fazer um intervalinho? Vocês querem tomar uma água? Pode. O objetivo de vocês. Agora vamos lá para o 2, que esse é o mais importante, procedimento de evidência. O que costuma acontecer quando a gente quer alguma coisa, é que às vezes a gente tropeça no que a gente queria e não reconhece que está ali. Às vezes a pessoa fala, eu queria tal coisa, e é aquela questão do foco, você sabe o que você quer, mas talvez não saiba muito. Quando ele aparecer na sua frente, se você não souber identificar aquilo que você queria, você vai passar por ela. Então, vamos lá. Como que você vai saber que atingiu esse objetivo? Por exemplo, no caso do nosso amigo aqui, como é que você vai saber que você conseguiu esse objetivo? Quando você passar no vestibular, quando você estiver entrando na faculdade e falar, estou matriculado, entendeu? Você precisa ter uma evidência de que eu realizei o meu sonho, ou o meu desejo. Você tem que imaginar, quando eu fizer tal coisa, quer dizer que eu consegui o meu objetivo. Que evidência que você vai ter. E agora, eu queria só que vocês, por exemplo, eu preciso que vocês agora entrem um pouco em vocês, porque a gente vai pegar todos esses ingredientes e vai formar essa ideia. Então, presta atenção aqui, se quem quiser fechar os olhos para se concentrar nisso tudo, eu vou só dar uma direcionada aqui. Assim, com isso aí, que vocês já sabem o que vocês querem, com quem vocês querem, talvez isso tudo que a gente está falando aqui está se formando uma ideia na cabeça de vocês, eu queria que vocês pensassem da seguinte maneira, o que você vai ver exatamente? O que você vai estar vendo lá? Quem quer uma faculdade vai estar vendo os portões da faculdade. Quem quer desenvolver um trabalho social vai estar se vendo fazendo isso. Quem tem outros objetivos, então o que você vai estar vendo?
Que situações você vai estar fazendo? O que você vai estar falando naquele momento? Com quem você pode estar falando? Bom dia, cheguei. E aí, tudo bem? Entendeu? Então, com essas pessoas, o que você vai estar ouvindo? E o que você vai estar sentindo? Qual é a sua sensação interna disso estar acontecendo? Você está lá dentro do seu objetivo? Você está vendo isso acontecendo? Você está ouvindo as situações, os sons? Isso vai, de alguma maneira, estar te dando uma sensação interna. Você consegue sentir isso? A satisfação de estar realizando? Tá? O que você vai estar vendo? O que você vai estar ouvindo? O que você vai estar sentindo? Você quer fazer uma pergunta? Eu ia falar bem-estar. Legal. Então guarda essa sensação, porque essa sensação é um indicativo interno seu. Tá? Por isso que a gente fala, o que você está sentindo quando você se vê lá? Que nem quando eu tenho um objetivo, eu estou dando um exemplo que meus objetivos hoje são de curto prazo. Então, por exemplo, eu sabia que daqui a 30 dias eu viria aqui dar uma palestra. Então, meu objetivo era vir aqui dar uma palestra. Então, eu tinha 30 dias. Como eu falei para vocês, eu já me visualizava aqui, via o pessoal e tudo, e aquilo começava a me dar uma sensação bacana. Tá? Então, essa sensação que eu quero que vocês, quando entrar em contato com esse desejo, cria. Que você tem que ter uma emoção naquilo que você quer. Porque senão fica uma coisa estéril, você precisa sentir, ter uma emoção em relação ao seu desejo. Aquilo tem que despertar uma coisa boa, positiva. Porque nessa hora, às vezes, você acha que o que você quer é uma coisa legal, mas não é. Isso que é louco. Porque assim, de repente, você formulou todo o seu objetivo, que eu tenho certeza que depois vocês vão pegar essa folha e vão colocar para outras coisas, e de repente, quando você parar e falar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo, aí vai dar um negócio meio ruim aqui dentro. Aí você, opa, o que está de errado aqui? Então, esse parâmetro, o que você vai sentir em relação a isso que você está criando, que é o que se realmente é um negócio que é para você mesmo. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente quer algo que não é bem para a gente. E é nessa hora que a gente se certifica. Tá? E o número 4, que é a ecologia, que a gente chama, né? Que é o finalmente da questão, é assim. Depois que você já sabe o que você quer, com quem, aonde, em quanto tempo você acha que vai fazer isso, de que maneira esse objetivo vai afetar a sua vida? É uma coisa que você tem que refletir. Como que isso vai ser legal? Como que isso vai me impulsionar para frente? Quem eu vou ser quando eu tiver conseguido isso? Tá? De que forma esse objetivo pode trazer algum problema para mim? Porque é aquilo que eu estava falando. De repente você quer uma coisa, você consegue falar, puta, não era bem isso que eu estava pensando. E isso vai te trazer um problema. Se você consegue antecipar isso agora, talvez você não queira o que você vai querer. Tá? Então é a ecologia que a gente fala. De que maneira isso que você quer, quando estiver realizado, pode te trazer algum problema? Ah, não vai trazer nenhum problema. A princípio que eu estou vendo, legal, continua. Tá? Você também tem mais no sentido negativo de problemas, isso. coisas. Às vezes você quer alguma coisa que para você é legal, mas às vezes para as pessoas que estarão próximas vai afetar negativamente. Entendeu? E como a gente fala em ecologia, a gente tenta viver bem com todo mundo ao nosso redor, né? Às vezes você fala, não, esse objetivo vai afetar negativamente uma outra área da minha vida. Então talvez você não abandone, mas você dê uma remodulada, né? Falar, então deixa eu mudar um pouco aqui. Vou mudar um pouco a receita aqui, não vou fazer só isso, eu vou acrescentar ou vou tirar algo. Entendeu? Que é aquela coisa que a gente fala que às vezes o que a gente quer acaba afetando alguém. Aquela história de falar que eu vou passar por cima de tal pessoa para conseguir o que eu quero. Não acho muito positivo, né? Aí, claro, que vai ficar da cabeça de cada um. De que maneira que esse objetivo vai afetar as pessoas importantes da minha vida. Então, por exemplo, e isso eu acho que é uma grande motivação, deve ter alguém lá fora que está torcendo pelo sucesso de vocês. Essa pessoa que está lá fora, como é que ela vai estar quando elas veem que você conseguiu esse objetivo? Vai estar feliz e tal? Como é que vocês veem essa pessoa dentro do seu objetivo, falando, puxa, parabéns, eu sabia que você ia conseguir tudo. Então, isso é legal acrescentar nesse pensamento.
Tá? Como é que isso vai afetar positivamente? Aí depois é claro quais são os resultados positivos e quais são os negativos. Tudo tem um lado bom e um lado mau, que a gente tem que colocar na balança. Talvez, aqui nosso colega, vou fazer a faculdade e não vejo nada de negativo nisso. Por um lado não, mas talvez que todo o tempo que você vai precisar despender para isso. Talvez você vai dormir menos, talvez você vai sair menos, talvez você vai ter um relacionamento menor com outras pessoas. Entende? Tudo tem um lado que tem que ser posto na balança para você avaliar se realmente o preço compensa, custo-benefício, né? Tá? Essa é a lista. Agora, quando vocês têm essa lista bem elaborada, dessa forma que foi dito aqui, o que vocês têm que fazer? Você vai desenvolver aí dentro. Cada um teve uma maneira de processamento, que é aquilo que eu estava falando. As pessoas vão processar de maneiras iguais, ou de maneiras diferentes, mas serão, não sei se é para a maioria, ela talvez criou um filme, não sei se ela criou um cartaz enorme, todo mundo consegue ver o que quer? Vamos supor, se vocês pudessem ver o que vocês querem na frente de vocês, onde estaria? Estaria aqui, estaria aqui, estaria aqui, estaria lá longe? Vocês querem me falar onde está? Isso daí ajuda também a... Um passo. Um passo quer dizer que está um passo na sua frente. Um passo assim, tem um tempinho vago que é o tempo de quando eu vou começar. Tá, mas aí dentro da sua cabeça, quando você pensa agora no que você quer... Está na minha frente. Está na sua frente, aqui mais ou menos assim, nessa distância. Você ia falar? Eu vejo também bem aqui na frente. De todo mundo está na frente ou de alguém está lá em cima, do outro está aqui embaixo? É um filme, a sua está aqui, do lado direito. Legal. De quem que é um filme? Ou você vê como se fosse um filme que você está assistindo, você lá no filme. De todo mundo é um filme? Não? Quem que falou? O seu? O seu é o quê? É uma foto? É um cartaz? É um ministério? Não, é um filme. É um filme. Tem movimento. Você vê você lá. Então é um filme. Todos os filmes, vocês, assim, isso é engraçado. Por quê? Porque isso é um processamento. Esse filme é colorido, é preto e branco. Colorido. Tudo colorido. Maravilha. É bem. É nítido, né? Nítido, exatamente. É nítido, colorido, tem movimento. Vocês conseguem ouvir os sons? Sim. Ó, tá até rindo a flor. Maravilha. A emoção. Exatamente. Vocês têm que pensar nisso pelo menos uma vez por dia. Ou quando for dormir, ou quando acordar. Porque o que vai acontecer? Quando você pegar esse seu filme do que você quer e todo dia você alimentar ele, acontece um fenômeno bárbaro que é assim, a nossa mente não sabe distinguir o que é verdade do que não é. Quando você pensa nisso, ela tem certeza que isso realmente está acontecendo. E aí que entra o combate às drogas. Por quê? Como eu sempre digo, quando você usa drogas, dentro do seu cérebro, tem aqui, a grosso modo, né, tem aqui a sinapse, né? Vamos lá, bem a grosso modo, só para ser rápido aqui, para a gente concluir. Você usou a droga, aí veio a química e vem aqui, pá! Ela pula para o outro lado. Então, ela cria aqui, né? Ela cria aqui o receptor, que é as endorfinas e toda aquela coisa que, em outro momento, a gente pode até... Isso. Quando você se droga, acontece isso. Quando você pensa, também acontece. Quando você pensa no que você quer, dessa maneira que eu estou passando para vocês hoje, o processo é o mesmo. Quando você pensa nisso que você quer, a sensação que você tem interna de positividade, você cria algo positivo dentro de você, que também faz a mesma coisa. Entendeu? Quando você fizer isso, pelo menos todo dia uma vez, você vai fortalecendo essa ligação. Vai fortalecendo, vai fortalecendo, vai fortalecendo. E aí é que é o segredo para a gente finalizar aqui.
Hoje vocês têm, que eu tenho certeza que todo mundo tem, uma lembrança do uso, independente dela qual seja. Então a lembrança do uso está aqui. Tá? E hoje, a gente, com o exercício de hoje, a gente criou o que a gente quer, que a partir de hoje passa a ser a outra lembrança. Ah, mas como é que eu vou me lembrar de uma coisa que não aconteceu? Não importa. Você está pensando, é uma lembrança. Tá? Então você tem aqui o seu desejo e o que você quer. Legal? O que vai acontecer agora, e o que eu quero que vocês tentem fazer isso? Todas as vezes que vier na sua mente o uso, que é esta imagem, vocês vão fazer assim. Eu vou fazer bem aqui. Vamos supor, por exemplo, eu não vou mexer com isso agora que não é legal falar nessa parte, mas vou fazer mais ou menos, cada um depois a seu modo vai fazer. Vamos supor, você tem aqui o que você quer, a imagem, o filme está aqui. E você tem lá, no outro lugar, o uso. O que você vai fazer? Todas as vezes que você olhar e falar, eu usava, você vai fazer assim. Você vai pegar com a sua mão e vai fazer assim. Você vai pegar essa imagem e vai pôr em cima dessa. E automaticamente essa. Tá? Você vai trocar, que isso é que vai manter o foco. Pode falar. É engraçado você falar isso aí, que justamente na hora que você falou, eu estava pensando assim, nos pensamentos, só no pensamento do uso, já gera um tipo de constrangimento de, tipo assim, uma frustração de raiva nessa forma. Aí é que tá. Isso já me ajuda a cobrir pensamentos bons. Exatamente. É para isso que serve tudo isso que eu estou falando. Então você vê, isso te ajuda a ir para onde você quer e te ajuda a inibir de alguma maneira, 10%, 20%, não importa, de alguma maneira vai ajudar. Se vocês quiserem, isso eu tenho plena convicção que vai dar certo. Tá? É só fazer. Sabe, e o pior é que tem gente que não vai fazer. Mas para quem for fazer, depois a gente vai ter mais contato e tal, o pessoal costuma ir lá no grupo. Quem for no grupo, que às vezes o Leco leva o pessoal lá no grupo, manda recado, fala pro Ricardo o que eu estou fazendo e tal, e funcionou, ou não está funcionando, ou alguma coisa do tipo, tá? Eu não sei se vocês, talvez aqui não tenham tanto acesso ao mundo lá fora, né? Mas assim, quando o pessoal for lá pro grupo, manda um recado, escreve uma carta, sei lá. Mas esse exercício aqui é mental, né? Então qualquer pessoa pode... Tá, mas às vezes... A questão é, quando você estiver fazendo, vai aparecer coisas que talvez agora não surgiu. Uma dúvida, puxa, eu coloquei isso em um outro objetivo e parece que com esse outro objetivo não funciona muito bem. Onde que está, sabe? Então estou ficando aberto, né? Se vocês quiserem depois tirar alguma dúvida. Eu vou voltar aqui, mas assim, não sei exatamente quando, mas eu vou voltar na próxima vez, vou bater um outro papo com vocês, mas talvez nesse meio tempo vocês querem de alguma maneira entrar em contato, manda um recado pelo pessoal que for lá, pelo Leco, entendeu? E é isso. Existem várias maneiras de se fazerem as coisas. Tá? E é isso que eu estava falando desde o começo. Abrir a mente. Vamos acrescentar mais naquilo que a gente já sabe que funciona. Legal, o que a gente funciona, mas pode ser que outras coisas também funcionem. Pode falar. Tipo assim, que você falou que tampar a visão do uso, né? Tá. Isso que é sempre bom a gente estar buscando algo pra gente, né? Tipo assim, no caso, nós temos um desejo, tudo, de realizar aquilo, aí beleza, realizou. Tá. Se a gente não está buscando algo a mais, porque assim, o pensamento da droga ele sempre vai ficar ativado no cérebro. Tá. Por isso que é sempre bom a gente estar procurando algo que nos realize. Perfeito. Pra gente sempre estar mudando essa imagem. Agora você já sabe como fazer isso. Hoje, o seu objetivo, agora, nesse momento, é a faculdade. Mas depois você vai pegar essa mesma receita... Já não, se tiver realizado, já não vai funcionar mais. Não, vai funcionar. Ele vai funcionar até o momento que você conseguir. Mas isso não quer dizer que você não possa pegar essa receita e colocar em outras coisas que você quer. Você pode usar isso pro resto da sua vida. Da mesma maneira que eu falei, eu faço isso aqui. Porque de tanto que eu fiz... eu consigo falar o que eu quero, com quem, aonde e tal, eu automaticamente já crio uma situação na minha mente. Isso é agora, é um primeiro momento, um contato. Quando você pegar isso legal,
você vai estar fazendo isso automático na sua cabeça. Isso, é legal isso daí, porque não dá pra ver, precisa ser usado só por a respeito da vai, vamos supor. Para tudo. Eu gosto daquela menina, aí eu já pego a foto de uma outra que eu nem gosto, já põe em cima. Também, é exatamente isso. Existem inúmeras oportunidades, e o que eu acho bacana, e agradeço de novo vocês, de estar dando essa oportunidade, de estar passando isso para frente. É uma coisa bacana a gente saber que nós temos o poder sobre nossa vida. A gente pode, de repente, decidir hoje, falar assim, hoje eu vou tomar tal decisão, porque hoje, quem está em tratamento de alguma maneira tem escolha. Tá? Então, que Deus possa acompanhar nossos passos, que a partir de hoje, com a mente mais aberta, tudo, a gente possa agradecer por mais um dia, a oportunidade de estar aqui tendo mais uma chance. E que para todos aqueles que a gente sabe que de alguma maneira ainda não tem essa oportunidade, possam ver que tem saída e que de repente é só uma questão de tempo, todo mundo, se quiser, pode sair dessa. Tá? Obrigado a vocês, até a próxima. Muito Obrigado obrigado. a você, cara.